As notícias de interesse do trabalhador, dos movimentos sociais e pela democracia estão aqui no seu jornal. Jovens em situação de vulnerabilidade serão os mais afetados com o fim da Secretaria de Educação Continuada e Diversidade. Medida provisória de Jair Bolsonaro acaba com o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e o combate à fome no país fica comprometido. Rede no Rio de Janeiro luta por uma infância sem castigos físicos. Para o especialista do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, o discurso de posse de Jair Bolsonaro de que vai acabar com o socialismo no Brasil demonstra que o novo presidente não conhece a história do país e é apenas uma desculpa para avançar com as privatizações e recuar nas políticas sociais. O governo Bolsonaro mal começou e já acabou com o CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ao terminar com o conselho, o governo federal põe fim às discussões e à implantação de ações públicas de segurança alimentar. A reportagem é de André Giannucari. Acompanhe. O CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, surgiu em 1993 durante o governo de Itamar Franco. Foi extinto na gestão de Fernando Henrique e renasceu em 2003, no primeiro mandato do ex-presidente Lula. Então, o papel do Conselho é ajudar a compreender as demandas da sociedade com relação à alimentação adequada, propor alternativas, soluções para as políticas públicas e fiscalizar o cumprimento do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, ele tem a atribuição de mobilizar a sociedade em temas relacionados ao direito humano à alimentação e articular o Sistema Nacional de Segurança Alimentar naquilo que se refere à participação social. O CONSEA era formado por 60 pessoas, sendo que 2/3 da equipe eram compostos por gente da sociedade civil e apenas 1/3 era composto por pessoas do governo. O Conselho foi responsável pela implementação de várias iniciativas e apoiava a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos. No conjunto das ações do CONSEA, um dos principais programas foi o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, a revisão da PNAE, foi importante a participação do CONSEA. Também foi muito relevante a atuação do Conselho para assegurar o direito humano à alimentação das comunidades tradicionais, povos de terreiros, quilombolas, ribeirinhos. A medida provisória, assinada por Jair Bolsonaro no primeiro dia de mandato, não extingue os conselhos municipais, mas deixa os órgãos sem referências. Você tem políticas que são construídas no nível nacional, que depois elas vão sendo votadas, né, também e organizadas nos estados e nos municípios, né? Por exemplo, esse ano a gente já tinha proposto pelo Conselho Nacional a Conferência Nacional, né, que é o conselho que chama. E você não tendo o conselho, como essa conferência vai ser chamada e como isso vai repercutir? No novo governo, a política de segurança alimentar e nutricional ficará sob a tutela do Ministério da Cidadania, que agora não prevê participação popular. Para o suplente do Conselho, Ariovaldo Ramos, o retrocesso será sentido principalmente pelas minorias. Isso é um recado de que os direitos humanos não têm a menor importância e que comer não é mais um direito. Não é mais um direito humano. Comer é para quem pode pagar. Entendeu? É a lei do mercado, é a lei da escravidão. Então você transforma os direitos dos trabalhadores em pó, terceiriza tudo, precariza tudo, diminui o salário mínimo, aumenta a cesta básica. Quem pode comprar, come. Quem não pode, não come. Não ter comida na mesa é a negação de décadas de lutas. O que nós estamos assistindo é uma agressão. Não uma agressão a uma ideologia, a um partido. É uma agressão à sociedade brasileira. Promover a fome é um crime que lesa a humanidade. É tentar a todo custo apagar a história do único presidente do Brasil que trabalhou para erradicar a fome do país.
Lula. E a análise política dos discursos de posse de Jair Bolsonaro demonstram que o novo presidente talvez não conheça como deveria a história do Brasil e não compreenda o papel dos partidos na política nacional. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Alisson de Sá Alves, o especialista em política e assessor técnico do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, analisou os discursos de posse de Jair Bolsonaro em 1º de janeiro. O de maior impacto após a transferência da faixa teve repercussão internacional, quando o Bolsonaro disse que combateria o socialismo no Brasil. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como um dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se libertar da inversão de valores, do gigantismo estatal e do politicamente correto. Para Alisson, uma demonstração de desconhecimento da história do país. O presidente da República, ele é chefe da nação, ele é líder, né, do governo, ele representa todo o governo, ele é chefe de Estado. Chefe de Estado, ele representa o Brasil perante todos os organismos internacionais. Líder da nação, ele não deve governar tão somente para os eleitores que o elegeram, ele deve governar para o Brasil como um todo. Né? E é chefe do governo, ou seja, ele deve governar toda a máquina pública. Né? Então, essa fala do presidente, infelizmente, não agrega, né? Simplesmente desagrega, anima mais os ânimos, né? Entre os seus eleitores, né? E quem não o elegeu, quem não deu a ele o voto de confiança, não é? E é extremamente preocupante. A distorção de Bolsonaro seria uma desculpa para o avanço das privatizações e o encolhimento do Estado, o chamado Estado mínimo. Uma espécie de política contrária a um suposto regime, onde o Estado teria total controle da economia e da sociedade. O impacto maior, entretanto, seria nas políticas públicas. Entregar para a iniciativa privada significa necessariamente que as pessoas terão que pagar pelos serviços que hoje são públicos. Exemplo, ter de pagar pela saúde pública, ter de pagar pela educação, ter de pagar uma segurança privada, né? Nem todos terão condições, então, de terem acesso a esses serviços que são essenciais. Outro ponto que chamou a atenção foi o primeiro discurso, ainda no plenário do Congresso Nacional, quando o Bolsonaro citou o fim das ideologias. Para Alisson, há desrespeito aos partidos, fundados em bases ideológicas, como o próprio PSL, legenda do presidente. Afinal de contas, o partido dele, né, não elegeu, apesar de ter feito uma bancada, né, grande, né, em relação à última eleição de 2014, no qual o partido dele tinha apenas um deputado federal e ele elegeu agora 52 deputados federais, não tinha nenhum senador e elegeu 4 senadores, né, mas o partido do presidente da República não tem a quantidade de votos necessários para aprovar as reformas que ele, né, que o partido, né, que o governo elencam como necessárias e urgentes, a exemplo da reforma da Previdência Social. Jair Bolsonaro está criando fatos para desviar o foco dos ataques promovidos pelo seu governo. A opinião é do comentarista político João Caires. Acompanhe. O governo do presidente Jair Bolsonaro parece que montou uma estratégia de criar factoides. Factoides tais como a da ministra Damares, que comentou que vivemos numa nova era onde crianças, meninos vestirão azul e meninas vestirão rosa. O seu filho, e ele mesmo disse que vai livrar o Brasil do socialismo, como se o Brasil já tivesse sido socialista algum dia. O seu ministro das Relações Exteriores diz que a globalização é uma conspiração marxista. Mas engraçado, o que tem por trás dessas declarações? Às vezes parece uma idiotice, parece que são coisas malucas, mas gera impacto, gera comentário nas redes sociais e muita gente, boa parte da população, passa horas e horas debatendo no Twitter, debatendo no Facebook, até no Instagram, essas questões, que não são questões não muito importantes, mas as questões mais importantes que afetam de fato a população brasileira estão sendo deixadas de lado, as pessoas não estão discutindo, como por exemplo, a redução do salário mínimo. Olha o absurdo, reduziu em R$ 8 o salário mínimo, pode parecer pouco,
mas afeta 67 milhões de pessoas no Brasil, o que dá mais de 5 bilhões de reais, dinheiro esse que sairia direto do bolso do trabalhador para o pequeno comerciante e ia fazer girar a economia. Infelizmente, o presidente eleito reduziu, inclusive passando por cima do Congresso Nacional, que já tinha aprovado o valor de R$ 1.006. Cabe lembrar que se fosse o governo Dilma, a continuidade, esse salário mínimo estaria esse ano num valor de R$ 1.198. Então, na verdade, são R$ 190 a menos. E por trás disso, ele ainda aponta aprofundar a reforma trabalhista, que já foi um desastre, mostrou o que veio, não gerou emprego, muito pelo contrário, gerou uma questão de trabalhos intermitentes, de trabalho precário, e ele quer aproximar, inclusive, da informalidade em sua fala. E agora, mais recente, seu ministro da Economia, ministro Guedes, disse a questão da reforma da Previdência, que quer chegar, fazer as pessoas aposentarem aos 65 anos e mexerem em várias coisas, tirando o benefício da população. E essas questões, por trás de factoide, não são discutidas, como, por exemplo, a isenção de 17 bilhões de reais de dívida dos ruralistas. Falam-se tanto em rombo da Previdência, o governo tem a receber dos ruralistas 17 bilhões de reais que eles não pagam, e o governo Bolsonaro já sinaliza dizendo que vai isentar, ao mesmo tempo que tira R$ 8 do pobre, dá 17 bi para os ricos. E vai escondendo outras coisas, por exemplo, atrás desses choques, dessas doutrinas de choque, como dizia a jornalista Naomi Klein. Doutrina de choque que faz com que a população se preocupe com algumas coisas e esqueça outras. Em sua campanha ele disse que não ia fazer a velha política, a política do toma lá da cá. E no meio dessas discussões de camisa rosa, de roupa azul, ele fez conchavos com o DEM, partido que está envolvido em vários casos de corrupção, e vai manter Rodrigo Maia, atual presidente da Câmara dos Deputados, como presidente da Câmara dos Deputados por mais 2 anos. Ou seja, a política do toma lá da cá continua, a velha política continua, assim como ele prometeu diminuir os ministérios, ele prometeu não fazer a sua política do toma lá da cá, de mudar tudo que está aí, mas o que ele está fazendo é justamente o contrário, é mantendo isso e com mais veemência. E de trás disso tudo, ele esconde uma outra coisa, a questão do Queiroz. Em sua entrevista no canal SBT, ele disse que não tem nada a ver com isso, que isso é coisa do Queiroz, como ele não tem nada a ver com isso, sendo que o Queiroz é amigo de longa data há mais de 30 anos. Então, senhor presidente, explique. E falando ainda de Bolsonaro, nestes primeiros dias, o novo governo federal tem sido fonte de desencontros de informações e de factoides, notícias de menor importância, mas de apelo popular, que podem servir como cortina de fumaça para as ações verdadeiramente importantes. Hoje são 2 os episódios nessa linha. Primeiro, Jair Bolsonaro anunciou o aumento da alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, afirmando que a intenção é compensar a prorrogação dos benefícios fiscais às regiões Norte e Nordeste. Mais tarde, o secretário especial da Receita, Marcos Cintra, negou o aumento do tributo. Deve ter sido alguma confusão, afirmou. Mais tarde, em coletiva na base aérea de Brasília, após a posse do novo comandante da Aeronáutica, Jair Bolsonaro levantou dúvidas sobre a chamada fusão da Embraer com a Boeing, negócio anunciado em dezembro como concluído. Bolsonaro disse que a última proposta poderia afetar interesses do governo brasileiro, mas não explicou como e nem o que pretende fazer a respeito. E uma rede no Rio de Janeiro luta por uma infância sem castigos físicos. A ideia é proporcionar às crianças uma infância com mais diálogo e sem violência. A reportagem é de Ana Carla Ferreira. Acompanhe. Aprovada desde 2014, a Lei Menino Bernardo define que as crianças devem ser educadas sem castigos corporais ou degradantes. Mas ainda há casos de violência contra as crianças praticadas por pais e cuidadores. Criada em 2006, a Rede Não Bateduc promove reflexões sobre o tema e apoia pais e cuidadores que queiram saber mais sobre como educar sem castigos físicos. E a ideia é discutir com a sociedade brasileira a questão do uso da violência, da aceitação e banalização do uso da violência para educar. Não maus tratos, né? Porque maus tratos já estava tipificado no estatuto e ele não era mais tão aceito assim pela sociedade. Mas o tapa, o que eles chamam de palmada pedagógica, né? Que os estudos e a gente acredita que, como a violência é uma questão aprendida, você aprende, vira uma forma de se comunicar,
ela deve ser evitada. E quando você bate numa criança, você ensina a criança a bater. Os participantes da rede dizem que a cultura da violência está enraizada e que a violência psicológica costuma ser ignorada, mesmo sendo muito comum e uma das mais danosas. Se uma pessoa que eles amam, né, que cuida deles, diz para eles que eles são burros, que eles não vão dar em nada, eles passam de fato a acreditar nisso. Então a palavra, isso é bastante interessante para quem está cuidando, está no papel de pai, mãe, cuidador, entender. A palavra deles tem muita força para as crianças. Jamile, mãe de Ian, de 2 anos e ex-participante da rede Não Bata Eduque, usa com Ian alguma das técnicas que aprendeu na rede Não Bata Eduque. Coloca a criança no cantinho onde ela possa ficar distraída, se afasta um pouquinho, respira fundo, se coloque no lugar da criança, porque elas não sabem o que estão fazendo e é bem de como mãe deve ensinar. Explicar para eles onde eles erraram. Então respira fundo, conta até 10, até 1000 se for necessário. A rede tem um objetivo: mudar a sociedade. A gente, né, começar a entender e ensinar para as crianças e adolescentes desde cedo que é possível resolver as questões e dificuldades e problemas sem usar a violência, no futuro a gente vai ter uma sociedade mais pacífica. Daqui a pouco, o governo Bolsonaro quer eliminar a diversidade na educação brasileira. A gente volta já. Olá, pessoal, uma excelente noite de sexta-feira a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais e vamos aos comentários. Eu leio da Sandra Machado. Será um governo criando escândalos para fazer uma cortina de fumaça e encobrir o que de fato importa para o país? O Carlos Eduardo. Boa noite, companheiros. Boa noite, Carlos. Infelizmente, a chamada mais pobre e trabalhadora desse país terão dias difíceis. E a Zildete Martins. Por que ele não pediu uma pessoa que fosse historiadora em política para preparar seu discurso? Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários. Não saiam daí. O governo de Bolsonaro quer eliminar a diversidade na educação brasileira. O ataque agora é contra a SECAD, secretaria responsável principalmente pela alfabetização de deficientes, negros, indígenas e quilombolas. Para educadores, a extinção desta importante secretaria será um retrocesso sem precedentes na educação do país. Essa é uma das primeiras alterações no organograma do MEC após a definição do professor de filosofia Ricardo Vélez Rodrigues como ministro da Educação. No lugar da SECAD será criada a subpasta Modalidades Especializadas. Veja na reportagem de Leandro Chaves. A Priscila atua como coordenadora da Educafro, uma ONG que promove cursinhos para a inclusão de negros e pobres em universidades públicas ou particulares com bolsa de estudos. Mas desde o fim da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, a SECAD, anunciada pelo governo Bolsonaro, o sentimento é de incerteza por aqui. Como que vamos ser tratados, né? Como que vai ser esse governo que está entrando, como que vai ser as políticas públicas, quais são as políticas públicas que vão ser implementadas, as políticas públicas que vão ser tiradas. Então, querendo ou não, a gente tem tá um pouco apreensivos. No lugar da SECAD, que era responsável por ações de diversidade, como direitos humanos e relações étnico-raciais, será criada uma nova pasta só para a alfabetização.
Essas foram as primeiras alterações no cronograma do Ministério da Educação, feitas por Ricardo Vélez, ministro da Educação. A gente vê claramente que está sendo tirado as pessoas que mais precisam de inclusão, as pessoas que mais precisam de ter ajudas, né, na questão da educação, que foram pessoas que não têm acesso a essa educação. Então, querendo ou não, é um funil que é passado, né? E nesse funil, as pessoas que é mais afetada são as pessoas de vulnerabilidade. Ela visa justamente eliminar as políticas públicas, né, desenvolvidas nos últimos anos, que tinham como objetivo o desenvolvimento de ações voltadas às populações indígenas, negra, quilombola, a população as tradicionais, enfim. Visa justamente extinguir essas políticas, diluindo-as nas políticas gerais, portanto, tornando o Ministério da Educação coerente com a diretriz geral do governo Bolsonaro, que é uma diretriz de eliminar essas populações das políticas públicas em geral. Em sua rede social, Bolsonaro afirmou que o foco de seu governo é totalmente oposto ao de gestões anteriores. O professor de Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, Salomão Xavier, discorda e vê a decisão como um retrocesso na educação. É uma vertente ideológica fundamentalista que visa justamente implementar na política educacional brasileira, a partir do MEC, uma visão conservadora, reacionária de educação, que quer de fato eliminar as conquistas dos movimentos sociais, das populações e da diversidade que ocorreram nos últimos anos. E a nossa próxima notícia interessa diretamente aos candidatos de concursos públicos já autorizados no estado de São Paulo. O governador João Dória, do PSDB, determinou que as autorizações de abertura de concursos cujas inscrições ainda não tenham sido iniciadas deverão ser reavaliadas pelas respectivas secretarias de governo. O resultado é que as seleções autorizadas na gestão Márcio França, cujos editais ainda não foram publicados, deverão sofrer nova análise do ponto de vista orçamentário, o que deve atrasar a liberação dos concursos. Entre os concursos que devem sofrer atrasos estão o da Secretaria Estadual de Educação, Detran e Polícia Militar, entre outros. Mais problemas no recém-impossado governo paulista. Nomeado secretário-chefe da Casa Civil pelo governador João Dória, o ex-ministro Gilberto Kassab se licenciou oficialmente do cargo hoje. O pretexto utilizado por Kassab é de que assim poderá se dedicar à defesa das acusações das quais é investigado, diga-se de passagem, gravíssimas. A Polícia Federal rastreou pagamentos da JBS dos irmãos Wesley e Joesley Batista a duas empresas de Kassab. Os valores constam no relatório do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, no inquérito que investiga repasses de 58 milhões de reais pela JBS, à Kassab e ao seu partido, o PSD. No documento, a PF diz ver indícios de lavagem de dinheiro. E será que a crise econômica que o Brasil está mergulhado tem saída no governo de Jair Bolsonaro? O diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, acredita que possa haver alguma melhora, mas alerta sobre o dado preocupante, o aumento da desigualdade no Brasil. Vamos ver agora a entrevista que eu fiz com ele. Clemente, o que esperar da economia brasileira para 2019? Olha, talvez um crescimento maior do que observado em 2018. 2018 foi um ano muito ruim para a economia, crescemos metade do que era esperado. E espera-se que em 2019, com o novo governo, a expectativa dos agentes econômicos aloque maior recurso para a economia ser dinamizada, o novo governo consiga colocar um pouco mais de recurso também na economia e isso ative o desempenho, especialmente na indústria, que esse ano em 2018 teve dificuldade grande em termos de desempenho econômico, e o rebatimento dos recursos de investimento, especialmente do governo federal, as privatizações que são anunciadas, tudo isso deve dar uma dinâmica um pouco maior. Uma expectativa talvez de um crescimento em torno de 3%, o dobro do observado em 2018, com um reflexo um pouco melhor sobre o mercado de trabalho, então uma taxa de desemprego menor ao final de 2019 do que é observada agora, talvez 1 milhão e meio de postos de trabalho sendo gerados, portanto um desemprego na ordem de 10 milhões e meio de pessoas desempregadas no final do ano que vem, portanto um contingente ainda muito elevado
por uma economia que anda em 2017 e 2018 de forma muito lenta. Então, acelerar um pouco é esperado, até porque há, digamos, folga para esse crescimento e 2018 pode observar uma trajetória um pouco melhor do que aquela observada em 2018. Você comentou a questão do desemprego, que poderia gerar em torno de 10 milhões, mas também poderia ter o crescimento do trabalho informal, precarização também dos trabalhadores? Exato. Nós temos hoje mais de 12 milhões de pessoas desempregadas. Se gerarmos 1 milhão, 1,5 milhão de empregos, vamos chegar em 10 milhões e meio, talvez no final do ano, 10 milhões... A gente tem esse número com carteira assinada, né? 10 milhões de pessoas desempregadas. Desse 1,5 milhão de empregos que podem ser gerados, ainda provavelmente uma predominância de trabalhadores informais. Não necessariamente seria com carteira assinada. Com carteira assinada. O que vem se observando é que mesmo os empregos com carteira de trabalho assinada, predominantemente no comércio, no setor de serviços, são postos de trabalho com baixo salário, no geral de assistentes, auxiliares, serventes, ajudantes. Portanto, contratações que dão pouco dinamismo ao mercado de trabalho. Portanto, o mercado de trabalho que não permite um crescimento mais robusto da massa salarial e, portanto, não há um impacto tão positivo sobre o consumo das famílias. As famílias melhoram o consumo na medida em que a economia tem mais empregos e melhores salários. Se o desemprego cai, melhora um pouco a massa salarial, mas os salários gerados não são salários tão bons. Portanto, o dinamismo não é tão forte. Seria mais forte se nós estivéssemos gerando bons empregos com bons salários. Não é isso que provavelmente nós vamos observar ainda em 2019. Você acredita que a equipe econômica do Jair Bolsonaro é uma equipe boa que vai conseguir, talvez, a gente reparar alguma mudança? Olha, é uma equipe voltada para uma ideia de que o mercado tem que ganhar espaço na economia brasileira. Portanto, é uma equipe que vai privatizar patrimônio público, empresa pública. Isso é uma coisa dita muitas vezes por eles mesmo. Exatamente. O que eu acho que tira tração para o Estado dar dinâmica à economia, ou seja, transfere para a iniciativa privada. Amplia-se a capacidade de negócios para a iniciativa privada e se tira capacidade para o Estado conduzir uma dinâmica econômica, o que eu acho que é um problema. Ou seja, nós estamos vendendo um grande jogador, um bom jogador da economia brasileira, que são as empresas públicas. Isso vai criar problema no futuro para o dinamismo econômico do Brasil. A outra é transferir ativos naturais. A outra é transferir ativos produtivos privados. Venda de empresa brasileira para multinacionais. Tudo isso transfere o dinamismo da nossa economia para as empresas estrangeiras ou para o setor privado. Países do tamanho do Brasil precisam de um dinamismo oriundo da iniciativa pública. O Estado precisa alocar recursos, especialmente em infraestrutura. Portos, aeroportos, estradas, energia elétrica, telecomunicações, tudo isso gera infraestrutura econômica e gera dinamismo para a economia. Se o Estado diminui sua intensidade nesse investimento e transfere para a iniciativa privada, nós dependemos de decisões privadas. Certo. O que a história mostra é que a iniciativa privada só investe se o Estado der garantia. Portanto, nós voltamos para o Estado, aparentemente o Estado é que vai tirar o pé do acelerador, para que a iniciativa privada coloque o pé no acelerador da economia. Fazer essa transição não é simples. E não necessariamente o setor privado dá esse dinamismo que a equipe econômica espera da economia brasileira. Bom, vamos aguardar o que vem por aí, né, Clemente? E que seja bom para os trabalhadores como um total aí do povo brasileiro. Exatamente. O que a sociedade espera era uma economia crescendo, bons empregos, bons salários e muita proteção social por parte do Estado. Não é provavelmente exatamente isso que a gente vai encontrar. O país poderá melhorar, mas talvez não melhorará para todos e talvez os trabalhadores sintam ainda uma diferença muito grande. Talvez no futuro as desigualdades voltem a crescer ainda mais no Brasil. Vamos aguardar. Clemente, obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no seu jornal. Obrigado.
A Islândia, pequeno país do norte da Europa, com menos de 340 mil habitantes, saiu na frente e tornou-se a primeira nação do mundo a proibir que as mulheres ganhem salários menores do que os homens. A partir desta semana, tanto o governo como as empresas privadas podem ser multadas se descumprirem a lei. Atualmente, as mulheres recebem em média 20% menos do que os homens na Islândia. Veja outros destaques desta sexta-feira. Sobe para 39 o número de mortos em prédio que desabou parcialmente na segunda-feira na Rússia. O incidente ocorreu após a explosão de gás em um dos apartamentos. Pelo menos 6 pessoas foram resgatadas com vida, entre elas um bebê que permaneceu 35 horas sob os escombros a uma temperatura de menos 17 graus. Uma terceira mulher consegue entrar em templo hindu na Índia. Na quarta-feira, outras 2 mulheres também entraram no santuário de Ayappa, em Kerala, um dos mais sagrados do hinduísmo. Em outubro, a Suprema Corte julgou como discriminatória a proibição da entrada de mulheres entre 10 e 50 anos, consideradas impuras na sociedade indiana conservadora. A entrada das mulheres provocou a ira dos tradicionais hindus. Pelo menos 3 pessoas morrem e outras 44 ficam feridas, entre elas muitas crianças, após incêndio em um edifício comercial em Cabul, no Afeganistão. Segundo investigações preliminares, as chamas começaram no posto de abastecimento de combustível e se propagaram para o complexo de apartamentos. Marinha Real envia embarcação de patrulha para o Canal da Mancha para impedir a passagem de imigrantes vindos da França em busca de asilo no Reino Unido. Segundo o Ministério da Defesa, só no ano passado, 539 imigrantes tentaram atravessar o canal a bordo de pequenos barcos. A região é perigosa devido ao intenso tráfego marítimo, fortes correntes e baixa temperatura. Veja agora como fica o tempo neste sábado em São Paulo e outras cidades. Tempo nublado e abafado com curtas aberturas de sol neste sábado em São Paulo. Máxima de 28 graus e mínima de 22. Chove forte em algumas áreas. Umidade relativa do ar em média de 70%. Índice ultravioleta extremo. Mesma situação em São Bernardo do Campo. Céu encoberto com períodos de sol ao longo do dia. Previsão de chuvas isoladas. Máxima de 28 e mínima de 22 graus. Já em Mogi das Cruzes, sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva localizadas a qualquer momento. Máxima de 27 graus e mínima de 22. Em Brasília, dia ensolarado com aumento de nuvens à tarde. Chove em algumas áreas com possibilidade de trovoadas. Máxima de 30 e mínima de 19 graus. Depois do intervalo, você vai conhecer na Agenda Cultural as atrações do fim de semana em São Paulo e no ABC. Você vai ver já já. Olá pessoal, olha eu aqui de volta com seus comentários e o Alaúde Mari escreveu: educar de forma violenta vai gerar sempre mais violência, além de ser uma covardia contra a criança. E a Ivone participou escrevendo: esse governo, o programa dele é desmontar todas as políticas públicas criadas por Lula e o PT. E a Patrícia Bricarello: o coiso vai acabar com tudo, educação e saúde serão os próximos focos da destruição. Daqui a pouco eu volto com mais comentários. Já sabem, não saiam daí.
Algumas notícias que foram destaque na imprensa internacional no ano passado devem continuar em alta no mundo inteiro neste ano, como a crise dos refugiados, a guerra na Síria e o Brexit. Mas neste começo de 2019, um tema em especial deve afetar em cheio a política brasileira. A análise é do comentarista internacional Flávia Aguiar. É a nova perspectiva de confronto entre o presidente norte-americano Donald Trump e o Congresso norte-americano, uma vez que o Partido Democrata conquistou a maioria na Câmara de Deputados. Essa política externa brasileira está atrelada à perspectiva política de uma facção de um partido estrangeiro. Quer dizer, a facção mais reacionária do Partido Republicano, liderada exatamente por Donald Trump, de quem o governo brasileiro se mostra um fã praticamente incondicional. Existem outros temas. Aqui na Europa, a extrema-direita está se preparando para intervir decisivamente na eleição para o Parlamento Europeu, com a ajuda de Steve Bannon, que também trabalhou na eleição brasileira a favor do presidente eleito e agora empossado. A ideia predominante de Bannon, não se sabe se vai se concretizar, seria eleger com partidos de direita e de extrema-direita pelo menos 1/3 do Parlamento Europeu. Um outro tema que vai chamar a atenção também é a questão de que o trabalho de jornalistas no mundo inteiro se tornou uma profissão de risco. Por exemplo, isso é atestado no ano passado pela morte de Jamal Khashoggi, assassinado no consulado da Arábia Saudita em Istambul, e também pela prisão, já há mais de 2 anos, de Mahmoud Hussein, jornalista da Al Jazeera, no Egito, acusado de favorecer a divulgação de propaganda e de ações de caráter terrorista. Uma outra profissão que está entrando em área de risco é a de alto executivo. Pode parecer um paradoxo, porém, no ano passado, Meng Wanzhou, alta executiva da Huawei chinesa, uma empresa de tecnologia de comunicação, foi detida a pedido dos Estados Unidos no Canadá, o que provocou uma retaliação com a prisão de mais de uma dezena de canadenses na China. De modo que a viagem de alto executivo agora vai virar também um problema a ser medido politicamente daqui para frente. Haverá certamente outros temas relativos a meio ambiente, aplicação do Acordo de Paris, que também vai ter um efeito na nossa política externa e na política interna brasileira. Flávia Aguiar para a TVT, direto de Berlim. O estudo Dossiê Mulher 2018, que acaba de ser divulgado, mostra que a maior parte dos feminicídios no Rio de Janeiro é cometida dentro de casa. A violência contra a mulher originou a peça Por Elas, contada a partir de histórias reais. A reportagem é de Ana Carla Ferreira. Em cena, a denúncia à violência contra a mulher. A função desse espetáculo é, primeiro, dar visibilidade a esse fenômeno, que é um fenômeno gravíssimo, que atinge mulheres de todas as regiões, de todas as áreas, de todas as origens. A gente costuma dizer que a violência contra a mulher ela é democraticamente perversa. E as mulheres, na maior parte, elas não sabem que elas estão vivendo o ciclo da violência. As personagens encenam situações obtidas a partir de processos judiciais e notícias veiculadas na mídia, como uma mulher agredida pelo marido com um banco e outra lançada do 4º andar. A peça quer mostrar que a violência doméstica é um ciclo difícil de romper. O espetáculo já foi visto por mais de 2.000 pessoas e vem atingindo seu principal objetivo, que é provocar a reflexão sobre a equidade de gênero. A diretora relata que diversas mulheres procuram o elenco após a peça para falar de casos de violência doméstica que vem sofrendo. E eu tenho um depoimento que foi uma coisa que deixou todo mundo muito emocionado e impactado, que é o depoimento de uma assistente social que trouxe um grupo de mulheres que fazem parte de um grupo, estão em tratamento para sair do ciclo da violência, e uma delas já estava em tratamento há 2 anos e ela não conseguia sair desse ciclo. E depois do espetáculo, no outro dia, ela ligou para a assistente social para dizer que ela tinha entendido, que ela tinha que sair, porque se não saísse, ela entendeu o que ia acontecer com ela. Sandra, personagem de Gisela Castro, representa um caso muito comum.
A mulher que volta a trabalhar e passa a sustentar a casa após o marido perder o emprego. Eu vou começar a procurar emprego a partir de amanhã. Se para mim, que sou homem e estou no mercado de trabalho há quase 30 anos, está difícil, você acha que você vai conseguir alguma coisa? Interessante desse espetáculo é que eu acho que mostra que a violência doméstica pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer lar, em qualquer classe social, para qualquer pessoa. Então, é um fenômeno, infelizmente, que ocorre muito na população e ultrapassa as fronteiras da condição socioeconômica, né? Acho que é um grito de alerta para as pessoas ficarem atentas, para as mulheres se unirem, terem essa força. João Lucas Romero, que representa todos os papéis masculinos no espetáculo, acredita que a peça pode servir de conscientização para os espectadores. Os atores falam sobre as reações de quem já assistiu. É uma coisa que a gente sai pensando. É impressionante quando você vê a peça, quando você está fazendo a peça, você vê a plateia se cutucando, sabe? Comentando coisas que com certeza já viveram, ou com o parceiro, ou que já viram, né? Ou na família, sei lá. Então é bem interessante, sim. A peça reverbera para fora do teatro. As pessoas saem daqui comentando, falando, questionando, pensando sobre o assunto, né? E aí levam a mensagem para outros lugares, às vezes uma amiga, uma vizinha, enfim. As próximas apresentações do espetáculo Por Elas estão marcadas para os próximos dias 24 e 25 no Centro Cultural do Poder Judiciário, no Rio de Janeiro, com entrada franca. Agora as atrações da agenda cultural em São Paulo e no ABC neste primeiro fim de semana do Ano Novo. E o que é melhor, tudo de graça. A Companhia Canina de Teatro de Rua e Sem Dono, parte da ocupação Vento Leste, na zona leste de São Paulo, leva ao Sesc Itaquera o espetáculo O Vendedor de Verdades. É sobre consumismo e o papel da mulher na sociedade, entre outros temas. Domingo, às 3 da tarde, no Sesc Itaquera. Os compositores e músicos Daniel Aires e Júlia Petier formam o duo de música infantil Badulac. Além de instrumentos como violão e piano, eles também fazem percussão corporal e sapateado. É neste sábado, às 2 da tarde, no Sesc Santana. O cantor, compositor e produtor Valmir Borges apresenta seu mais recente trabalho, Melhor Momento, com canções autorais e regravações de clássicos da soul music, samba, rock e pop. É no domingo, às 4 da tarde, no Sesc Interlagos. Venha ser amada, amante de desejo. Quero me perder nos seus beijos. Quero hoje te amar. Formado só por mulheres, o bloco Ilu Obadmin apresenta cantos em Yorubá e danças dos terreiros de Candomblé. É no Sesc Bom Retiro, às 5 da tarde deste sábado. Posse presidencial, direitos em risco e declarações alarmantes. Confira o que foi destaque no seu jornal desta semana. E me coloco diante de toda a nação, neste dia, como o dia que o povo começou a se libertar do socialismo. Se não se entregar, será abatido. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Boa noite a todos e a todas. Até segunda. E a luta por direitos humanos e democracia continua.
Olá, pessoal. Estou de volta com os comentários. O seu jornal já terminou, mas a participação de vocês ainda não. Eu leio do Felipe Mansur. Agora, lancemos a pergunta. Crescimento para que classe? Fica a pergunta do nosso companheiro. E a Fátima Soares Leal participou escrevendo: os pobres serão massacrados. E a Ângela Regis: classe média que pensa que é rica elegeu esse governo. Já estão recebendo a retribuição. E a Isabel Cristina: a violência contra a mulher, da cultura machista que ainda impera neste país. Bom, agradeço a todos pela participação nesta sexta-feira, pelos envios dos comentários, pela interatividade aqui comigo e, claro, pela companhia. Tenham todos um excelente final de semana e não se esqueçam, segunda-feira, pontualmente às 7 da noite, tem mais notícias, informações e seus comentários aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!